Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores enigmas da Torá. E se prepara, porque o que parece uma baita contradição, na verdade é um portal para uma sabedoria que pode transformar tudo. Vamos direto ao ponto. Nossa jornada começa com um paradoxo. Uma ideia que parece que não faz sentido nenhum e que desafia a nossa lógica, mas que é a chave para um entendimento muito, muito mais profundo. A pergunta que não quer calar é essa. A Torá descreve uma condição espiritual chamada Tsarat, que aparece no corpo fisicamente. E a lei sobre ela é, para dizer o mínimo, desconcertante. Olha só que coisa! Se a mancha de Tsarat aparece só em uma parte do corpo, a pessoa é considerada impura, tem que ser isolada. Mas se a aflição se espalha e cobre o corpo inteirinho, essa mesma pessoa é declarada pura. Ué, como assim? Uma condição que se agrava a um máximo e de repente resulta em pureza? Não parece fazer sentido, né? Pois é, esse tipo de contradição não é um erro de texto, não. É um convite. É quase um desafio para a gente ir além do que está na superfície. O ponto central é o seguinte: a Torá não tem falhas lógicas assim do nada. Quando aparece uma contradição dessas, é um sinal de alerta. Um sinal de que existe uma camada de significado muito mais funda, uma sabedoria que não se revela para quem lê correndo. Tá, então como é que a gente decodifica isso? A tradição judaica nos dá uma ferramenta poderosíssima para isso. Um método de análise de 4 camadas conhecido como Pardes. Pensa nisso como se fosse uma escavação arqueológica, mas da alma do texto. A gente começa na superfície, com o que está escrito ali, o literal, depois vai cavando, camada por camada, procurando pistas, lições morais e lá no fundo o segredo místico que está no coração de tudo. A primeira camada, o Peshat, é o que está ali preto no branco. O texto descreve Tsarat não como uma doença de pele qualquer, mas como a manifestação física de um problema espiritual. É um sinal divino, visível a olho nu. Aí a gente vai para a segunda camada, Remes, que significa pistas. Aqui a gente vira meio que um detetive do texto, procurando padrões, conexões. Por que essa aflição específica? O que ela está querendo dizer sobre a causa escondida por trás dela? A terceira camada é o Deresh. É aqui que a gente extrai a lição moral da história. Qual é a mensagem ética que essa lei, que parece tão estranha, está tentando nos ensinar sobre como a gente deve viver? E finalmente a gente chega num Sod, o segredo. Essa é a dimensão mística, o nível mais profundo que revela verdades sobre a natureza da realidade, do divino e da própria redenção. Muito bem. Agora que a gente tem as ferramentas em mãos, vamos aplicar esse método no enigma da Tsarat e ver que segredos ele revela para a gente. Já na camada de Hemers, das pistas, a gente encontra uma causa bem específica. O Talmud nos conta que a principal raiz espiritual da Tsarat é a transgressão de Lashon Hará, a maldicência, a fofoca, a fala que destrói relacionamentos. E olha, isso é levado muito a sério. Falar Lashon Hará é visto como algo tão grave quanto os piores pecados. O castigo do isolamento é uma medida perfeita, um espelho exato do erro. A pessoa que usou as palavras para separar os outros é agora separada da comunidade. A punição reflete o crime. Mas a coisa não parava nas pessoas. A aflição podia aparecer até nas paredes de uma casa. E aí o dono da casa tinha que chamar o Cohen, o sacerdote, e dizer exatamente estas palavras. Agora presta atenção na profundidade da lição moral aqui, a camada Derash. A mancha na casa era um sinal de avareza. Para o sacerdote poder inspecionar a casa, ele mandava tirar tudo de dentro, ou seja, tudo aquilo que o dono egoisticamente escondia de todo mundo agora ficava exposto, na rua, para todo mundo ver. Uma lição poderosíssima sobre generosidade. Bom, a gente já passou pela camada literal, pelas conexões e pela moral, mas ainda falta a mais profunda de todas, o segredo. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O que mais poderia estar escondido nesse conceito de uma pessoa afligida, isolada, impura? A resposta vai conectar o sofrimento com a maior esperança de todas. Isso aqui é de arrepiar. O Talmud, quando pergunta qual é o nome do Messias, dá uma resposta chocante. O Metsorá, ou seja, o afligido. A figura da redenção final é identificada justamente com aquele que sofre, aquele que carrega as dores da humanidade. E isso nos joga direto na camada final, o Sord. E é aqui que aquele paradoxo da pureza, lá do começo, finalmente se resolve de um jeito místico e até poético. Misticamente, a Tsaraé é uma manifestação de Gevurá, o rigor divino.
quando a mancha é só parcial, significa que o mal ainda está lá dentro, misturado, lutando. Mas, quando ela se espalha pelo corpo inteiro, isso é um sinal de que toda a negatividade foi expulsa, foi jogada para a superfície. O interior da pessoa agora está vazio do mal, ou seja, está puro. É um processo de colocar tudo para fora que prepara o caminho para a redenção. E o mais incrível de tudo isso é ver como essa sabedoria milenar, quando a gente decodifica camada por camada, pode ser traduzida para o nosso mundo de hoje. Dá uma olhada em como uma única análise profunda pode gerar ideias para tudo quanto é lado. O paradoxo da pureza vira um gancho de podcast super instigante. A lição sobre Lashon Hará vira um post de rede social que faz a gente pensar. E a conexão messiânica se transforma numa mensagem poderosa de esperança. E no fim, o que começou com uma lei aparentemente estranha sobre manchas na pele, se revelou uma jornada profunda sobre o poder das nossas palavras, a natureza do sofrimento e o segredo da redenção. Fica a pergunta no ar: que paradoxos nas nossas próprias vidas guardam uma sabedoria oculta, só esperando o método certo para ser revelada?